4 recursos indispensáveis para te ajudar a lutar com transtornos mentais, como burnout, cansaço, estresse, crise do pânico, entre outros nomes e categorias que normalmente dão por aí. Fica comigo, porque esses 4 recursos podem te ajudar demais na sua luta com a sua saúde mental. Recursos simples, com base neurocientífica e tudo com bases sólidas bíblicas. Fica comigo aí. Primeiro, alegria intencional. Alegria intencional. Você sabia que quando você intencionalmente desenvolve a sua alegria, você está gerando em seu próprio organismo físico diversos recursos que vão ajudar você a lidar com as circunstâncias. Tá, mas como eu vou me alegrar se eu estou vivendo um momento de muito cansaço, muito desânimo, muitas dificuldades? Você sabia que quando nós sorrimos, ainda que mecanicamente, só o fato de sorrir, nós já geramos coisas boas no nosso cérebro? Deus nos planejou de forma incrível. Olha o que as escrituras nos dizem muito antes da ciência, da neurociência, que vem apenas para relembrar ou explicar em outras palavras aquilo que a Bíblia já dizia. Filipenses capítulo 4, versículo 4, nos fala: alegre-se sempre no Senhor. Novamente vos digo, alegre-se sempre no Senhor. Cultivar a gratidão, focada no caráter imutável de Deus, nos assegura em quaisquer circunstâncias. Sejam elas causadas por aqueles que me rodeiam, sejam elas causadas por mim mesmo, ou por esta vida caída. Olha que interessante essa base neurocientífica. A neurociência nos diz, nos explica que o córtex pré-frontal, que é responsável por toda essa nossa parte no cérebro, gera essas vias dopaminérgicas, blindando o cérebro contra cortisol do estresse crônico, quando decididamente nós focamos em nos alegrar. Às vezes as circunstâncias, as situações não te permitirá viver cheio de êxtase circunstancial, mas focar em quem Deus é. Por isso o Senhor nos diz: alegre-se no Senhor, no caráter de Deus, na bondade de Deus, no amor de Deus, que mesmo que nas circunstâncias pareça até ser algum motivo de desconfiança, a verdade é que Deus não muda, o amor de Deus não muda e Ele promete que vai estar conosco. Jesus, sabendo de todas essas coisas, já nos disse: neste mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. A nossa vitória é para a eternidade, para a eternidade. Então, o primeiro foi alegria intencional. O segundo é mansidão estratégica. O quê? Para sarar das minhas crises de cansaço, de burnout, entre outros diagnósticos, tantos diagnósticos mentais, eu devo me alegrar intencionalmente? Sim, e você deve também desenvolver a mansidão estratégica. Filipenses capítulo 4, versículo 5, fala que nós devemos responder às pressões com moderação, paciência e flexibilidade. Num versículo tão curto diz: seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Quando nós nos entregamos a gritos, palavras, atitudes ácidas, reações, expressões faciais ruins, nós estamos gerando para o nosso organismo um monte de coisas que vão nos prejudicar. Tudo passa aqui no nosso cérebro e tudo reflete no nosso corpo. A neurociência, ela estuda o cérebro, o sistema central e periférico, e todos esses são alterados com como nós nutrimos cada um deles. Nós precisamos nos alegrar intencionalmente, nós precisamos desenvolver mansidão estratégica. A neurociência nos dá a seguinte base: ela diz que o sistema parasimpático, que é a nossa via do nervo vago, desacelera quando nós tratamos esse processo de forma adequada. Quando você se intensifica e responde às coisas da vida sem moderação, sem paciência, sem flexibilidade, sem amabilidade, você gera toda uma carga em todo o seu sistema. Mas quando você age com mansidão, você tem capacidade de então gerar coisas boas para o seu organismo. É verdade, as circunstâncias nos pressionam, as situações nos deixam desestabilizados, mas quando nós buscamos em Deus o caráter que não muda, a nossa segurança, a nossa alegria, a nossa esperança,
nós também podemos encontrar nele a capacidade para sermos amáveis, para sermos adequados, para lidarmos com paciência e flexibilidade, mesmo quando as coisas estão descontroladas. E por mais incrível que pareça, desfrutar da presença de Deus e da alegria de Deus, controlar-me a partir de quem Deus é, sua fidelidade, seu caráter imutável, é o que gera coisas boas em mim, me livrando de um burnout, me livrando de outras doenças mentais. Mas não para por aí, eu falei que eram 4, então já foram 2, e o próximo é o mapeamento cirúrgico. Lá em Filipenses capítulo 4, versículo 6, nós temos algo muito interessante. O texto bíblico nos diz: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ações de graça, apresentem seus pedidos a Deus. E o versículo 7 dá o resultado. E a paz de Deus, que excede todo o coração, vai guardá-los em Cristo Jesus. Nós precisamos nomear, mapear cada um. O problema é que às vezes a gente fica ruminando. A gente rumina um problema, uma preocupação. Será que eu vou conseguir terminar tudo o que eu preciso? Será que eu vou conseguir responder todas as mensagens? Será que essa pessoa está com essa expectativa? Será que eu vou conseguir pagar a conta? Será? E todas essas coisas, reais e não reais, difíceis ou não, vão enchendo a nossa cabeça. Agora, quando a gente mapeia de forma cirúrgica, a gente dá nome a cada uma dessas questões, as preocupações, as ansiedades, os estresses, as frustrações, sei lá, o que for. E então nós apresentamos um a um ao Senhor, nós descarregamos uma pressão gigantesca que fica em nós. E por mais simples que sejam essas três orientações, esses 3 recursos que foram dados aqui, mais o 4º que ainda vai ser dado, muitas vezes nós negligenciamos. E por negligenciarmos, perdemos a proteção de Deus de vivermos uma vida saudável. Olha só o que a neurociência nos diz dentro do mapeamento cirúrgico. O ato de dar nome específico a essas questões, chama isso de medo, preocupação, situação, pressão, necessidade, dê o nome que você quiser aí. Então, o ato de dar nome específico a essas coisas inibe a hiperatividade da amígdala emocional, transferindo o controle para a área racional. Então você não fica mais dependente de uma emoção e a emoção não passa a te controlar. E com isso você também não tem descargas químicas cerebrais que vão te prejudicar e te tirar do controle. É incrível como Deus nos projetou para vivermos bem nele e com ele. E o 4º e último, espero que você tenha ficado até o fim, a filtragem mental. Não é pouco importante essa parte, é muito importante. Cada uma delas vai dando para a gente algum tipo de sustentação, como se fossem pilares que vão sustentando a nossa saúde mental. A filtragem mental está lá no versículo 8, um versículo que é bem conhecido, e depois eu te dou também a base neurocientífica para essa verdade. Filipenses 4:8 disse: finalmente, pense em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas, que apenas essas coisas ocupem a sua mente. Aqui nós temos um filtro, uma peneira, que nós temos que peneirar os nossos pensamentos, consequentemente, os nossos sentimentos e as nossas afeições com base nessas verdades. Então, cada um desses aqui vão estruturando uma segurança para nós. Olha o que a neurociência nos diz. Ela diz, dentro da neuroplasticidade autodirigida, que o que acontece quando nós fazemos essa limpeza, quando nós fazemos essa troca, quando nós questionamos os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e peneiramos eles à luz da palavra de Deus, à luz daquilo que é verdade, a verdade que sustenta o universo, Deus e todo o reino de Deus. A neuroplasticidade autodirigida enfraquece os circuitos neurais da ruminação ansiosa, muitas vezes infundada, muitas e quase todas as vezes não real, e então cria novos caminhos neurais saudáveis. Na nossa mente nós temos diversos neurônios, eu gosto de dizer que é como se fossem os nossos punhos assim, e um bem pertinho do outro. E para que os nossos neurônios se comuniquem entre eles, nós temos os neurotransmissores, são esses caminhos, é como aquele caminho em um gramado lindo, você vê o pessoal às vezes passando no mesmo lugar, cria aquele caminho na grama, não é mesmo? Esse caminho também acontece no nosso cérebro, quando nós repetimos o mesmo tipo de pensamento, preocupação, ansiedade,
quando nós repetimos um mesmo comportamento, tantas coisas que a gente repete, vai criando esses caminhos neurais, eles vão se tornando maiores, mais fortes. Se é algo bom, ótimo, mas se é algo que ao longo prazo ou a curto prazo prejudica, isso vai nos adoecendo, não só mentalmente, mas até mesmo fisicamente. Será que estas verdades neurocientíficas chegam para você que luta com algum tipo de cansaço, de exaustão, de sobrecarga? Será que essas verdades bíblicas, teológicas, chegam para você que já tentou de um lado e do outro encontrar equilíbrio para vencer o cansaço, o burnout, o estresse, a sobrecarga? Eu tenho certeza que eu e você precisamos nos lembrar desses 4 pilares importantes para que possamos viver de forma saudável, desfrutante. Alegre-se intencionalmente. Tenha mansidão estratégica. É o convite neurocientífico e bíblico para você. Mapeie o seu cérebro de forma cirúrgica a partir das escrituras. Tira os pensamentos ruins, tira as mentiras, tira os enganos, filtra. É puro, é verdadeiro, realmente é verdadeiro, tem certeza que é verdadeiro? É puro, é digno, louva a Deus de fato. Não troca por verdades, troca por aquilo que é bom. E por último, e não menos importante, a filtragem mental que nós precisamos fazer com essas substituições todas. Deus deseja que você viva de forma saudável e desfrutante. Alegre-se no Senhor. Confie no caráter de Deus, a despeito de todas as circunstâncias. Eu sou Walter Pereira Júnior, sou pastor, estudei teologia, estudei muito aconselhamento bíblico, uma área que eu gosto demais, e estudei também neurociência. Eu procuro juntar essas verdades, cada uma delas, para evidenciar ainda mais a grandeza das Escrituras, a grandeza do nosso Deus, que nos chamou a viver e desfrutar dele a cada dia mais. Eu te convido a seguir o meu canal no YouTube, Redimidamente. Lá eu tenho tentado colocar recursos que podem ajudá-lo muito na sua trajetória. E eu também te convido a me seguir lá no Instagram, que são outros recursos um pouquinho diferente do canal do Redimidamente. Eles se completam, se juntam. E o meu canal no Instagram é Walter.Pereira Júnior. É meu nome. Então me siga lá, me acompanhe e vamos juntos desenvolvendo mais e mais da saúde mental em nossas vidas e na vida daqueles que estão à nossa volta, proclamando que existe um Deus que nos ama e já nos deu tudo o que precisamos para viver de forma piedosa, desfrutante, alegre, renovada. Deus te abençoe. Eu sei que tem muito mais recursos do que apenas 4. Então, acompanhe os outros vídeos, desfrute desse livro que chegou nas suas mãos, que você possa usar cada um desses recursos para sua edificação, transformação e desfrute de saúde mental. Um grande abraço e até o próximo vídeo. How much time?